Então, eu só queria complementar o seguinte, que eu faço terapia, né? E essas memórias relacionadas à minha mãe são coisas que eu venho tratando na terapia, e eu já identifiquei que eu faço muitas projeções para ela, né? Com relação à minha mãe. E descobri uma coisa, gente, inédita. Eu sou igual à minha mãe, tá? Só isso que eu descobri na terapia. Enfim, insegurança com vocês. Prazer, insegurança. Então, gente, conforme a Daisy falou, ela mencionou, os temas não foram dados para a gente por acaso, né? Lá na hora, colocamos as nossas crianças na hora da reunião para fora. Eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre aquilo. Foi ridículo. Fizemos esse sorteio e eu tirei a insegurança. Obviamente que eu não queria falar sobre insegurança. Na verdade, eu não queria falar sobre nada, porque todos os temas me afetam diretamente. Mas a insegurança, ela é um tema que tem se mostrado bastante presente na minha vida, desde que eu comecei esse movimento do autoconhecimento. Assim, eu sempre soube que eu era insegura, eu já tinha um pouco dessa percepção. Mas fazendo terapia, com as experiências da mesa, eu comecei a prestar atenção mais no dia a dia, nos estudos, era um parágrafo, um choro, um parágrafo, um choro. Eu fui prestando muita atenção, porque o que eu achava que eu era isso aqui de insegura, eu sou muito insegura. Então eu começo essa parte dessa ferida com uma frase do Hamed, do livro Dores da Alma, onde ele diz que a insegurança traz como características psicológicas os mais variados tipos de medo, como o de amar, da mudança, de cometer erros, da solidão e de pronunciar e se desobrigar. Então a insegurança, ela é fruto do medo. Bom, o dicionário define insegurança como particularidade ou característica do que é inseguro, sem segurança, em que há perigo ou periculosidade. Então, o indivíduo aqui inseguro, ele vai se sentir a todo momento como se estivesse numa situação de perigo, vai se sentir ameaçado a todo momento. E essa sensação de perigo eminente, ela vai causar um sentimento de inferioridade. E além desse sentimento de inferioridade, como principal sintoma da insegurança, ele vem acompanhado de outros sentimentos, como de incapacidade, dificuldade de tomada de decisão, sensação de não merecimento, de vulnerabilidade, dependência em relação às outras pessoas, medo de fracassar, de críticas e rejeição, baixa autoestima e pessimismo. Eu podia continuar aqui, a lista ela é bastante extensa, mas eu vou me poupar e poupar vocês também. Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela traz os principais fatores de insegurança, ou seja, as causas, né, os elementos que contribuem para que a insegurança ocorra. O primeiro deles é a astúcia. E aí, é importante a gente frisar aqui que a astúcia não tem nada a ver com inteligência, porque às vezes a gente confunde isso também, né? A astúcia é aquela capacidade de enganar, de ludibriar. E aí, às vezes, a gente fica assim, caramba, fulano conseguiu sair daquele problema lá, pô, inteligente pra caramba. Não, usou de malandragem e foi astuto. Tem a inteligência também, mas é preciso que a gente avalie caso a caso. E a astúcia, ela tem mais a ver com o instinto de preservação da vida, porque a pessoa sente medo e ela quer fugir daquilo, mas ao mesmo tempo a gente utiliza para jogos de interesse pessoal. São situações que a gente não quer encarar de frente, então a gente tenta fugir, utiliza como mecanismo de fuga. E aí a Joana, para explicar o que a astúcia tem a ver com a insegurança, né, como ela causa a insegurança, ela traz para a gente o mito de Sísifo. Eu vou contar a história aqui bem rápido, porque o mito ele é meio grande, eu vou tentar resumir para a gente não tomar muito tempo. O Sísifo ele era um rei, que ele governava um reino com bastante escassez de água, então o solo era infértil, tinha muitos problemas, e aí o Sísifo era muito astuto, então ele vivia dando os seus pulos para poder conseguir água para o reino dele. E aí, uma vez ele viu que o reino vizinho, o rei, a filha desse rei tinha sido sequestrada.
E aí Sísifo foi correr atrás de procurar saber quem sequestrou a filha desse rei, e ele viu que tinha sido Zeus, o deus dos deuses. E aí Sísifo foi lá nesse reino vizinho e falou assim: olha, eu sei quem sequestrou a sua filha, só que você tem que me ajudar a te ajudar. Então assim, vou te passar essa informação, mas eu quero algo em troca. E aí o rei falou assim: não, tudo bem, você está com problema de água, eu abasteço seu reino com água, deixo seus solos férteis e tal. E assim fez, o Sísifo trocou a informação por água. Só que Zeus ficou irritadíssimo com a astúcia de Sísifo, e aí Zeus falou assim: vou mandar a morte buscá-lo. Chegou lá, a morte foi buscar Sísifo, aí Sísifo, muito malandro: não, dona Morte, eu vou com a senhora, pode deixar, mas antes, deixa eu te presentear, que a senhora é muito bonita, deixa eu te presentear com esse colar, combina com o seu tom de ossos. Então aqui, e deu o colar para a Morte, só que esse colar era uma coleira disfarçada, então Sísifo capturou a Morte e assim escapou desse problema mais uma vez. E aí, só que imagina, com a Morte capturada, o Olimpo virou o caos, porque muitas guerras acontecendo e ninguém morria. Então ele despertou a ira de todos os deuses. E aí todos os deuses iam lá, cada hora era um deus diferente para ir atrás de Sísifo, e Sísifo, na esperteza dele, conseguia fugir do seu destino e ludibriar os deuses. E aí Zeus falou assim: deixa estar, não tem problema, eu agora vou mandar um deus do qual ele não é capaz de escapar, o deus Tempo, deus Cronos. Então assim o tempo foi passando, Sísifo foi ficando cansado, velho, e chegou de fato a hora da sua morte. E aí Sísifo resolveu não apresentar resistência nenhuma, porque ele já estava cansado. Aí Zeus falou assim: não, agora chegou a hora do teu castigo. Você está condenado por toda a eternidade a rolar essa pedra aqui, que vai representar o teu problema, o teu conflito, por toda a eternidade, montanha acima, até você conseguir colocar essa pedra no cume. Só que Sísifo, muito cansado, toda vez que Sísifo tentava colocar essa pedra que chegava no cume, a pedra rolava de novo e Sísifo tinha que continuar fazendo isso sempre. Mas o que isso tem a ver com a insegurança? Isso traz muito a respeito da nossa procrastinação. Quando a gente se sente muito inseguro, a gente está diante de algum problema, alguma situação, alguma tarefa na nossa vida que a gente precisa resolver e aquilo nos traz insegurança, o que a gente tende a fazer? Usar de mecanismos de fuga, né, da astúcia, da esperteza, para poder sair fora daquilo. Só que o que acontece? Quando a gente não resolve um problema hoje, esse problema volta no dia seguinte. E volta e vai voltando cada vez mais, o que é difícil. Porque olha só, a tarefa de hoje, que não é resolvida hoje, no dia seguinte a gente tem as tarefas que seriam daquele dia. Então há um acúmulo de tarefas, aquilo vira uma bola de neve e isso vai causando cada vez mais insegurança. Dá um exemplo prático: uma pessoa que tem que preparar um seminário e teve meses para preparar esse seminário, mas toda vez que senta, ai meu Deus, eu tô começa a ler um negocinho, ai meu Deus, eu tô nervosa, eu tô suando frio, o estômago tá doendo. É um fator de insegurança para mim. Falar aqui, me expor, é um fator de insegurança. E aí eu não vou fazer isso não. Aí começa desculpismo, vou fugir disso, não quero encarar isso hoje, ainda tenho tempo. Não, vou fugir disso hoje, eu não vou fazer. A insegurança fez com que eu não resolvesse aquilo daquele dia. Eu fui jogando e o tempo foi passando. Isso foi acontecendo o quê? Aumentando mais a minha insegurança. Porque aí é o trabalho que estava tranquilo, começa a dar um vucu-vucu no trabalho, é o cachorro que fica doente, é o tio que não sei o quê. Aí daqui a pouco eu tô assim, meu Deus, eu tô com muita coisa para resolver. E aí eu fico mais insegura. A gente tem tendência a fazer muito isso. Então, Joana traz isso, não só Joana, mas se a gente procurar na literatura espírita, Emmanuel tem um capítulo onde ele fala sobre a realização de tarefas diárias. Jesus nos ensinou a cada dia o seu mal. Então, esse mito traz muito a respeito disso, né, da procrastinação como mecanismo de fuga. E aí eu deixo uma reflexão para vocês. Qual é a pedra que você tem rolado morro acima diariamente por causa da sua insegurança? Um outro fator que Joana traz para a gente é a necessidade da mentira.
Aí, quando eu olhei esse capítulo, eu falei assim, eu não minto. Aí eu cheguei até o final do capítulo já descobrindo, né? Mas enfim. Aí eu falei, eu não minto, porque a gente tem essa visão da mentira, porque isso tudo que a gente está falando são feridas, e as feridas, elas são patologias, né? São sintomas neuróticos, né, da nossa mente. E aí a gente conhece aquela síndrome de Pinóquio, que é o mitomania. É aquele cara que, como a gente chama no popularmente, que nem sente, tá todo tempo inventando mentira. Porque ele vive numa constante insegurança infantil, porque ele quer fugir da realidade o tempo todo. A Deise já falou um pouquinho sobre a gente, sobre isso. A gente foi ótimo. Ó, o ato falho. Ó, o ato falho. Então, esse indivíduo, ele fica o tempo todo querendo, né, a pessoa insegura, fugir da realidade. É só a gente tentar lembrar de alguma situação que a gente tem no nosso dia a dia, conflituosa, porque isso aqui tem raízes lá na nossa infância que foi bastante conflituosa. A gente tenta lembrar de alguma situação conflituosa nossa do dia a dia, onde a gente quer fugir. Você gosta de ficar num ambiente assim, com briga, estável? A criança lá, quando a gente era criança, vamos tentar resgatar a gente quando criança, né? Isso aqui é fruto de um lar instável, onde a insegurança sentida pela criança era substituída pela compra dos valores que a fantasia disfarça. Os conflitos internos produzidos ao comportamento da fantasia em fuga neurótica da realidade. Vamos lá, vamos pensar num ambiente lá da criança. Os pais estão lá brigando o tempo todo, um lar instável, com muitas brigas. A criança se sente segura. Ninguém aqui se sente confortável num ambiente com briga. Então, o que a gente quer fazer? A gente tenta fugir daquilo a todo momento. Hoje em dia, adulto, na maioria das vezes, a gente faz o quê? Tô brigando, não tô gostando, mete a bolsa debaixo do braço e vai embora. Às vezes não dá, né? Tem situações que a gente não consegue fazer isso. Mas a criança, então, menos ainda. Então, ela fica ali, ela vê aquele conflito ali rolando, ela fica com medo, se sente insegura e quer fugir dali. Aí, o que ela começa a pensar? Não, eu tô num castelo com uma fada, aquilo ali é um dragão que chegou aqui para brigar, mas o príncipe vai lá, vai... Muito. E aí eu descubro que eu faço muito isso. As pessoas às vezes, olha, eu vou para Nárnia, eu brinco dizendo que eu vou para Nárnia, é isso, é uma fuga. Às vezes quando eu tô muito segura, minha mãe então era uma que fala, você não tá prestando atenção no que eu tô falando, que eu fujo, assim. Se eu tô pensando em outra coisa que tá me causando medo, eu fujo. E a criança, ela faz muito isso para se sentir confortável. Então, e esses mecanismos de fuga, eles nos atrapalham na vida adulta, né? Porque às vezes a gente vai estar em situações onde a gente não vai poder botar nossa bolsa embaixo do braço e fugir, a gente vai ter que encarar aquilo. Então é um momento onde a gente sai da realidade. Numa pessoa que ela é muito afetada por isso, ela vai mentir compulsivamente, mas porque ela não está aguentando aquela pressão. Então ela vai inventar coisas irreais, assim. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que depois eu até me identifiquei um pouquinho assim com ela, mas ela assim é demais. É o exemplo que a gente usa lá no trabalho. Acontece, eu tenho uma situação, uma reunião, e aí depois essa pessoa sai da reunião e fala assim, não, porque aquela pessoa fez e aconteceu não sei o que aí, mas eu também, eu fui lá, fiz, aconteci, falei, nanã. Aí ela acaba de falar, vai embora, e as outras pessoas que não estavam na reunião viram para quem estava e falam assim, tá, mas o que aconteceu de verdade na reunião? Porque ela fantasia muito, e quem tá ali vê que não foi aquilo que ela fez e aconteceu. Na verdade, era o que ela gostaria de ter feito. Ela se sente tão inferior, esse sentimento de inferioridade, baixa autoestima, é tão forte, que ela visualiza, ela cria toda aquela realidade na cabeça dela, como se ela tivesse enfrentado, como se ela tivesse feito, nananã, e transforma aquilo em realidade na cabeça dela. Então ela passa a reproduzir isso para os demais. Lá na infância, um exemplo muito, muito claro na infância, porque assim, se a gente tem a nossa responsabilidade enquanto cuidadores, né, pais, enfim, adultos que somos, a gente tem essa responsabilidade com a criança e não parabenizar isso na criança, quando a criança mente, que a gente acaba fazendo isso muito sem querer.
E às vezes essa reafirmação da mentira, ou a gente deixar para lá, acaba criando barreiras cognitivas reais no cérebro daquela criança, que mais tarde, quando adulto, a criança ela não consegue discernir a realidade da mentira. Um exemplo que a gente faz muito com criança, por exemplo, o pai é vascaíno, a mãe flamenguista. Aí a criança chega lá e o pai: filho, o que você é? Eu sou Vasco, papai. Aí a mãe vem: o quê? Você é vascaíno? Você não é flamenguista? Aí a criança já... Olha a situação de conflito. Isso é como a criança enxerga, tá? Tá tendo um conflito na minha casa. Meu pai agora tá brigando com a minha mãe por minha causa. Eu sou o gerador desse conflito. Aí a criança vai lá e fala assim: não, mamãe, eu sou Flamengo. Aí a mãe: filho, é o pai, o quê? Aí a criança fica assim: não, peraí, eu tô gerando esse conflito, meus pais não estão gostando de mim, então eu tenho que reverter essa situação aqui, porque eu preciso ser amada. A criança não quer amor, que foi o que a gente falou. Aí ela vai lá e fala assim: não, pai, eu sou Vasco. Não, mãe, eu sou Flamengo. Aí ela tá agradando os dois através de uma mentira. Aí o pai, geralmente, o pai e a mãe fazem o quê? Muito bem, meu filho, você é Vasco igual o papai, né? Ah, você é Flamengo igual a mamãe, né? Então tá parabenizando, tá reforçando uma mentira. Aí a criança cresce achando que aquilo é real, que aquilo é verdade, que é para ela fazer isso, que tá certo. E aí a Joana, ela fala também que há quase sempre nos indivíduos uma reação psicológica contra a verdade. Há quase sempre, ou seja, ninguém aqui foge disso. Se até então alguém como eu ainda não tinha se identificado que mente, que foge da realidade, agora vai passar a se identificar. A Joana, ela fala da mentira branca, que a gente chama de mentira branca. É aquela mentirinha que a gente fala assim: não vou falar isso pro fulano que eu vou magoar ele, né? Poxa, então não vou contar isso, vou dizer... Às vezes o fulano chega assim: pô, eu tô passando mal, sei lá, minha pressão tem estado alta, tô, sei lá, glicose alta, nananana. Você não vai chegar pro fulano e falar assim: claro, tu tá gorda. Não é assim. A Joana fala que a verdade tem que sempre ser entregue, mas de uma forma mais suave. Mas é imprescindível que a verdade seja entregue. Então a gente deve procurar mecanismos de suavizar a verdade, mas ela sempre deve ser dita. Jesus já ensinava isso pra gente. Jesus fala pra gente através de parábolas, para poder, mas ele não omite, ele não deixa de falar a verdade. Um outro fator é a afetividade conflitiva. A afetividade conflitiva é um fator que gera muita insegurança, porque vai gerar uma carência emocional enorme. E as pessoas, né, a pessoa insegura, que se sente, né, inferior, ela vai ter essas manifestações de atividades mais egoístas possíveis, que é um ciúme doentio, uma desconfiança exagerada e uma dedicação exclusiva. Ela quer ser o centro das atenções, ela quer que a dedicação seja exclusiva a ela. Eu antes colocava a culpa disso aqui no meu signo. Ainda continuo achando, tá, né, Thelma? O signo ele ainda favorece, né? Mas assim, mas assim, isso gera muito conflito interno para a pessoa que sente e para as pessoas no convívio social dessa pessoa, né? As pessoas com quem convivem com ela, porque a pessoa aqui, ela se sente com uma falta muito grande, ela sente um vazio muito grande dentro dela. Então ela procura a todo momento completar esse vazio com algo que vem de fora, né? Algo do outro. Ela projeta a felicidade dela no outro, ao invés de procurar aquilo que está dentro dela. Isso tem base numa infância solitária, maltratada, vivida conflituosamente, que transferiu para a vida adulta as aspirações do ter ao invés da afirmação pessoal para o ser. Lembra aquilo que eu falei da contradição da criança? A criança quer muito receber? É isso aqui, é aquele adulto que quer muito, quer ser amado, mas na hora de ser, porque o amor está aqui dentro dele, só que ele não consegue enxergar isso, então ele não consegue se realizar enquanto espírito mesmo, não consegue ser. E a Joana fala que essa libido funciona sob estímulos equivocados de perda,
sempre desejando o outro, submetendo-se a situações humilhantes. A libido, ela é aquela nossa energia que nos impulsiona para a vida, né? Nos faz agir, nos faz crescer. Então, assim, uma insegurança, ela pode barrar, de fato, a sua realização, a realização do espírito. E aí, a gente vai ter que falar do vitimismo de novo, porque assim, essa postura que a gente tem de vítima, ela não é uma característica só do inseguro. Maria Lina já falou, Deise já falou, Ana provavelmente vai falar. O vitimismo é algo que todos nós, é algo comum a todas as feridas. É algo que a gente sempre apresenta como um mecanismo de fuga da nossa realidade, para a gente tentar ali se confortar. Então, a pessoa que ela é insegura, ela vai usar desses mecanismos, os apoios ineficazes são um mecanismo de fuga, né? Ela vai usar de todos esses apoios que, na verdade, Joana fala que são ineficazes, porque eles não resolvem, a gente só vai estar fugindo do problema, para a gente poder fugir mesmo, se sentir mais confortável de alguma forma. Então, assim, essa postura de vítima constante, a pessoa que ela é insegura, ela quer a todo momento o quê? Receber amor, receber compaixão, receber atenção. Então, ela às vezes faz desse mecanismo de fuga do vitimismo para poder ganhar aquilo que ela deseja. E aí, a gente às vezes nem dá conta que a gente está sendo vitimista, na maioria das vezes, porque são frases que a gente fala no dia a dia. No dia a dia, situações estão acontecendo mesmo, a gente está cansado mesmo, a gente acha que é tudo difícil mesmo, mas aí a gente fica o tempo todo repetindo essas frases pra gente mesmo. Eu não aguento mais, tá difícil. E aí, a partir do momento que a gente começa a ficar repetindo o tempo todo que tá difícil, o negócio vai começar a ficar difícil mesmo. Por quê? É aquilo que a gente sempre fala aqui, pensamento é energia e energia gera matéria. A gente fica ali naquela monoideia, naquele pensamento repetitivo e aquilo acaba se tornando, aquilo vai sugando a energia da gente. A gente fica naquilo ali o tempo todo e para sair disso é complicado. A gente tem que ter muito autoconhecimento e autopercepção, tá? O vitimismo, os mentores da Casa Vive, a gente sempre recebe mensagem daqui falando sobre isso. Para a gente tomar cuidado e prestar atenção em como a gente está sendo vítima. O engraçado que quando eu estava procurando foto aqui para botar nessa imagem, nesse slide, eu tinha visto uma imagem era como se fosse uma moça num ambiente de trabalho com um monte de papel espalhado na mesa e ela estava com a cabeça assim, embaixo, tipo, não aguento mais. Aí eu olhei aquela foto e falei assim, que legal, vou botar isso aqui. Aí na hora, aquela imagem me remeteu a uma imagem minha, que eu virei meme no trabalho. Um dia aconteceu isso mesmo, eu estava cheia de serviço, deitei a cabeça na mesa e fiquei ali um tempo. Tiraram foto minha, escreveram a frase não aguento mais e lançaram no grupo do trabalho. Aí eu falei assim, gente, como eu me identifiquei com aquilo. Aí eu falei assim, nossa, como eu falo isso, não aguento mais e estou cansada. Então, você está vendo como é que o autoconhecimento funciona na vida da gente? Assim, a gente vai se percebendo nas situações, nas imagens, Aí eu falei, caraca. E aí Joana fala que a gente tem dois estágios, né? A gente oscila muito entre a vítima constante e o acusador inconsequente. Então, dependendo da situação, ou eu vou me comportar dessa forma aqui, me vitimizando, reclamando para que o outro tenha autopiedade de mim, ou eu vou lá, cresço o nariz, estufo o peito e vou lá e calunio, difamo, conto uma mentira. Então são dois extremos. E Joana diz que essa dissimulação é muito habitual, essa oscilação entre os dois extremos. Mas todos os dois têm a causa na insegurança. Na verdade, você se sente inferior das duas formas. Você se sente para baixo das duas formas. Mas aí você atua de acordo com aquilo que lhe convém. Porque o vitimismo, e isso aqui não é pra gente ter peninha, ai, coitadinho. Não, porque ao mesmo tempo que a gente tá ali, ai, como eu sofro, e de fato a gente pode estar até sofrendo, é válido isso, a gente tá usando disso para manipular o outro e fazer aquilo que a gente quer, né?
Então, a busca desses mecanismos que são ineficazes ocorre devido a uma personalidade infantil sem desenvolvimento emocional, onde na falta de coragem para viver de acordo com como as coisas ocorrem, a sua existência deve ocorrer no plano da fantasia e da irrealidade. Surgem aqui diversas sensações de incapacidade que podem envolver a conclusão de tarefas, a realização específica e até mesmo possibilidades de ser amado, como problemas para viver novas oportunidades e manter relações saudáveis e buscar os seus objetivos. Então, na prática, a insegurança se torna uma limitadora em relação ao seu potencial, impedindo as suas realizações. Como o nosso tema, a gente traz as feridas existenciais e a proposta da reencarnação, a gente pensa nisso aqui da seguinte forma. Vocês já pararam para pensar que a insegurança, e não só a insegurança, mas essas outras feridas, elas podem barrar uma encarnação? Elas podem travar a gente, da gente buscar aquilo que a gente quer. A gente veio aqui para cumprir provas, né? Cumprir metas, e às vezes a gente pode ficar estagnado, essas feridas podem estagnar a gente e a gente não conseguir se realizar enquanto espírito. Então, como enfrentar esses fatores de insegurança? Como superar? No bem proceder, pensar, falar e agir corretamente, com disciplina e vigilância na arte de falar, uma terapia de boa leitura, hábitos saudáveis no campo moral, terapia cuidadosa a fim de adquirir a tranquilidade perdida e a autossegurança necessárias para poder amar sem conflitos, coragem para assumir responsabilidades e reconhecer a urgência de uma terapia conveniente para o seu conflito. Enfrentar desafios e vencê-los com naturalidade, sem pressa, confiando no próprio crescimento. Essa coisa do entregar e confiar também é bastante falado aqui na casa. Eu, assim, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu, às vezes, quando eu tô... às vezes eu tô fazendo aquela coisa muito repetidamente errada, um dia eu acerto, aí eu fico assim, passei de fase. Aí no dia seguinte eu vou lá e erro de novo. Aí eu começo a me auto-punir. Característica da insegurança. Medo de falhar, medo de não ser aceita. E aí eu começo a me punir. Só que aí a gente tem que lembrar disso, gente, é entregar e confiar. A lei, ela não é de progresso. Então a gente vai conseguir. A gente só precisa persistir. Caiu, levanta. Os mentores daqui da casa falam muito isso. O caminho, ele vai ter sempre percalços, onde a gente vai cair e vai levantar. Se a gente pegar um caminho que ele tá lisinho, reto, é porque a gente pegou o caminho errado. Então é para ter confiança. Quando se fragilizar, parar, reflexionar, recomeçar, fortalecendo-se na própria luta, evitando fugir. E aí Joana encerra falando que serão necessários muitos esforços do paciente para libertar-se dessas tendências. Em qualquer situação, ser-lhe-á sempre exigido trabalho, que o seja, portanto, para o êxito e não para a transferência, para o momento ao invés do futuro, para a verdade e a libertação, em detrimento da fantasia e da ilusão, que se dissipam, deixando no ar em maior insegurança emocional e real. Então a gente finaliza essa história toda levando a culpa, né? Não, vamos deixar a culpa aqui. Mas aí você chamou a culpa ficou sentada. E aí, para falar da culpa, eu estava lendo o livro, coincidentemente, eu estava lendo o livro A Doença como Caminho, e nesse livro, eles não é um livro espírita, mas eles são reencarnacionistas, os autores, eles entendem a necessidade da reencarnação, e eles falam ali sobre a culpa, sobre o pecado. E aí ele trouxe a questão do mito da criação. E o mito da criação, ele traz muito essa questão do pecado, e o pecado nos remete à culpa. A religião já diz o seguinte, né? Nós somos ali os derivados de Adão e Eva. Eva foi lá comer uma maçã, então nós temos um pecado original. Então nascemos já pecadores. Então pecado remetendo sempre a essa questão de culpa. Então lá no paraíso, Adão encontra todo o reino da natureza, né? Então ele encontra duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Até então, o ser Adão, ele era íntegro.
ele era total, ele estava uno com o Pai. Ele não vivia nessa oposição, na polaridade. E esse estado de consciência, ele é dito como se ele estivesse no paraíso. E era no paraíso que Adão vivia. Mas o tema da polaridade, ele já vem nesse mito da criação por conta da árvore, das duas árvores, do bem e do mal. Então elas não estavam ali por acaso. E aí em determinado momento Deus fala, bom, Adão, você dorme, e aí existe ali também uma questão dessa inconsciência, e Deus tira da costela de Adão Eva. Então Eva sai, vem lá a serpente e fala para Eva, olha, como é que é essa frutinha bonitinha, legalzinha, astuta, né? Astuta. E aí Eva come da fruta e aí ela começa eles saem desse mundo uno com o Pai, uno com toda a criação, e ele vem para o mundo da polaridade. E aí o que tem a ver, o que acontece quando ele vem para esse mundo da polaridade, quando ela come desse fruto, dessa árvore do bem e do mal. Começa a existir então uma distinção exatamente do bem e do mal, tem essa perda da totalidade, dessa consciência cósmica, seria a queda do paraíso, o que é dito como pecado original. Então viver na polaridade, que aí ela tem o poder da discriminação, é se apartar da unidade. Pecado, o que diz o livro, os autores? Que pecado é a incapacidade de acertar o alvo. Porque ele diz o seguinte, cadê? As palavras pecado e afastamento são linguisticamente aparentadas. Na língua grega, o sentido da palavra hamartaman, não sei se é assim que se pronuncia, quer dizer pecado. E o verbo correspondente, amartanein, significa deixar de acertar o alvo, perder o ponto, pecar. Então, pecado é a incapacidade de acertar o alvo. Logo, a consciência polarizada é incapaz de acertar esse alvo, de encontrar a unidade. E isso é o pecado. Então, pecar é sinônimo de polarizar-se. E o que isso tem a ver com a culpa, né? O caminho através das polaridades implica inevitavelmente em tornar-se culpado. E é isso. Por quê? Porque quando a gente vive no mundo da polaridade dos opostos, ou a gente é uma coisa ou faz outra. O sim que eu dou para o outro é o não que eu dou para mim. Então, esses comportamentos que a gente tem que se decidir por um lado ou por um outro, acaba nos trazendo essa culpa, né? Então, Joana também nos fala, lá em Conflitos Existenciais, que essa insegurança na forma de proceder, a dubiedade de conduta, a que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeiam processos sutis de culpa, que passam a zurzir, ou seja, a açoitar, o indivíduo, na maioria das vezes, que é convidado a definir rumos de comportamento. Então, se eu falo que eu sou Flamengo, eu não sou Vasco. Se eu falo que eu sou Vasco, eu não sou Flamengo, e isso também me gera culpa. Então, medo, insegurança e culpa e abandono, está tudo misturado, né? Então, essa polaridade nos obriga o nosso a caminhar nesse mundo de opostos. E qual é o caminho? O retorno para a casa do Pai. O retorno para essa totalidade é a nossa individuação. Então, a gente vai deixar de sermos pecadores somente no dia que nós formos uno com o Pai. E para isso a gente tem que sair dessa polaridade. E esse é o caminho, através do autoconhecimento, o caminho dessa individuação, que a gente volta para aquele paraíso onde Adão e Eva se encontraram. Então, o pecado original, continuando no livro Doenças como Caminho, demonstra de modo muito claro que o pecado nada tem a ver com o verdadeiro comportamento das pessoas. O pecado é a polaridade propriamente dita, e é por isso que o pecado é inevitável. Qualquer ação humana é pecaminosa. Os seres humanos precisam decidir-se entre duas possibilidades
sempre terminando como culpado, seja qual for a sua decisão. Então, por algum tempo, ou ao longo do tempo, e talvez a gente ainda traga isso muito, a igreja distorceu o conceito de pecado, né? E o povo acreditou que o pecado consiste em fazer o mal. Então, se eu mudo meu comportamento para o bem, eu não tenho pecado, logo eu não tenho culpa. Mas é possível fazer isso no mundo de polaridade, de oposição? Não é? Isso trouxe grandes transtornos para a gente, para o povo, porque a gente começou a fazer o quê? Esconder, recalcar aquele lado que não é legal, que não é bom, que não é bem visto. E o que foi acontecendo com a sombra de todos nós? Ela foi só aumentando. Então, o que a gente vive hoje, as guerras, os conflitos, as perturbações, elas também têm como início essa sombra de todos nós se acumulando no decorrer desses milênios, aonde nós fomos ali, aprendendo que a gente precisava esconder aquele comportamento ruim, porque senão a gente ia se tornar pecadores. E aqui está dizendo que pecado não tem nada a ver com comportamento. Pecado é a gente estar aqui, é o viver na polaridade. Não tem como deixarmos de ser pecadores. E a religião também traz, né, Adão e Eva como saindo do paraíso como uma punição de Deus. Então é aquilo Deus punindo, né? E aí vem essa culpa. E aí a gente escuta muito isso, né? Tá vendo? A mulher é assim, até Eva, né, enganou, né, a serpente, não sei o quê. E a gente vai falando isso na brincadeira, mas no fundo é isso que está dentro de nós, né? E aí eles dizem, né, a gente não escapa do pecado na medida em que a gente se esforça para fazer o bem, pois isso sempre implica em reprimir o polo oposto, que também é importante. A tentativa de fugir do pecado fazendo bem apenas nos leva a ser desonestos, né? Que a gente vai começar a criar personas de bonzinho, daquele que agrada, daquele que faz para se sentir amado, né? Quando na verdade a gente não tem a coragem, porque fomos ensinados assim, e isso também acaba nos agradando, de olhar para esse oposto, para aquilo ali que eu entendo e que eu vejo no outro, que não convém, mas eu não consigo ver em mim, entendeu? Então o caminho para a unidade, ao contrário, exige que mais do que simplesmente fugir ou olhar para o lado, é estarmos mais conscientes, né? É olhar para aquilo que está acontecendo, para aquilo para aquele fato e dizer, bom, eu não posso fugir disso aqui, né? Eu tenho que me responsabilizar por isso. Então não é se redimir evitando os conflitos, mas é exatamente entrando nesse conflito com muita coragem ou com medo, mas entrando, né? E aí Joana nos diz que, lá no livro Conflitos Existenciais, que as causas psicológicas da culpa, podem ter duas causas, que é a que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem, ou a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que lhe foi administrada. E aí uma coisa que ela traz nesse livro que eu não tinha pensado ainda. A culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Essa questão da raiva com relação à culpa, a raiva de mim mesmo que eu ponto para dentro, isso aí me chamou a atenção. Eu não tinha ainda visto dessa forma. E aí ela fala que o seguinte, com relação à primeira situação, os desatinos cometidos no passado e não analisados de forma lúcida, com o passar do tempo se instala o quê? O remorso. Porém, como eu não tenho a vontade, a coragem, né, da reparação, esses conflitos retornam em vidas posteriores como consciência de culpa. Então, falando lá de outras vidas ou até mesmo dessa. Aconteceu um fato, eu não me senti culpado, mas com o passar, de repente, às vezes até lá na erradicidade, eu
percebo, desenvolvo um remorso não traz consciência. Por um outro lado, eu também não me sinto ali corajosa de me responsabilizar por aquilo, e isso eu volto, mas isso vem comigo, né? Esses conflitos, eles estão aqui, eles me pertencem, e aí é onde gera a consciência de culpa. E com relação à infância, como as meninas já disseram, a questão da educação. Então, a má educação, ela nos diz, conspira para a instalação da culpa na infância. Muitas vezes, os adultos castram a espontaneidade da criança, transmitindo sua própria insegurança, fazendo com que as crianças se comportem de acordo com o que lhes agrada, sem levar em consideração o que é melhor para o aprendiz. Então, muitas vezes, aí daí vem o medo, porque daí eu vou educar a criança através do medo, né? Então, não faz isso que o papai do céu não gosta, o papai do céu vai ficar triste. E olha só, gente, eu tenho essa força de deixar o papai do céu triste, né? Então, eu sou muito culpada mesmo. Então, a infância, ela diz, conflituosa, não poucas vezes induz o educando à raiva, ao desejo de vingança, à morte dos pais ou dos mestres. Isto ocorre como catarse libertadora do desgosto. Quando mais tarde ocorre algo de infelicitador com aquele a quem foram dirigida a ira e o desforço, o desejo do desforço, a culpa instala-se automaticamente no enfermo, provocando arrependimento e dor. Isso aí eu lembrei de uma passagem da minha vida que eu não sei o que aconteceu. Provavelmente eu tinha apanhado, não sei o motivo. Mas a cena que me vem é eu tomando banho e com muita raiva. Mas eu xingava muito. Eu dizia, quando eu crescer, eu vou sair dessa casa. Eu odeio minha mãe, eu odeio ela. Eu quero que ela morra. Mas eu falava assim, com muita raiva, querendo que ela morresse. E estou lá no banho com a minha ira. E quando eu olho assim de rabo de olho, eu vejo uma sombra. Eu falei, meu Deus, estou ferrada agora. Eu falei, Jesus, o que vai acontecer de mim, né? Eu falei, bom, e aí veio vergonha, medo, e eu só lembro da minha mãe abrindo assim a cortina e falando, agora você vai embora agora. Eu falei, vou embora para onde, Jesus? Eu falei, eu morrendo de medo, nua, e olhando para ela, não sabia o que ia acontecer depois, enfim. Eu peguei uma bolsa dos 3 poderes, era uma bolsa de papelão que tinha, e eu lembro de eu abrindo as gavetas assim, e botando as minhas coisas lá e tentando pensar, logicamente, que eu ia para casa dos meus pais, porque graças a Deus, como a Maria Helena, eu tive 2 pais e 2 mães nessa vida, né? Disseram assim, vai ser muito difícil essa criança, manda 2 mães e 2 pais para ela. E aí eu falei, então eu ia para casa da minha mãe, marido, meu pai, eu ia para onde? E assim, gente, eu perdidamente, não lembro o que aconteceu, eu não sei se eu cheguei aí, se eu apanhei de novo, só ficou na cena de eu botando as minhas roupas depois de ter desejado a morte da minha mãe, né? Então, ou seja, isso ficou, mas quando ela fala, né, que as coisas que acontecem então com aquele a quem a gente desejou, vem uma culpa. Eu cuidei da minha mãe durante 10 anos numa cama, né? E por muitas vezes eu me senti culpada. Enfim, eu sabia que isso ia acontecer. Mas porque às vezes eu não queria estar lá. Mas eu achava que eu como filha eu tinha que estar. Eu não tinha que ter um sentimento de não querer. Afinal de contas, olha o quanto que ela passou na vida. O quanto que de repente ela viveu um casamento frustrado porque ela não queria tirar o pouco do conforto que a gente tinha, né? E o que mais que vinha ali? E foi um grande processo para eu poder sair daquela culpa que era sofrido, né? Era muito perturbador. Enfim, fiz o que eu pude, o que eu consegui, né? Ela desencarnou em 2021 e eu falo para ela, né, assim, é o que eu pude fazer. Assim como eu também entendo que foi o que ela pôde fazer.
né? Eu nem sei como é que seria a minha reação se eu encontrasse um filho fazendo aquilo que eu tinha feito, entendeu? Mas quando a Joana fala disso, eu me lembrei dessa história na hora. E aí ela traz no livro Despertar do Espírito a questão da culpa, que aí ela fala dessa culpa da criança, né? Então, lá no livro Doença como Caminho, eles falam que as crianças têm tantos problemas e conflitos como os adultos. Porém, as crianças, elas estão mais em contato com o seu inconsciente e não tem medo de expressar os impulsos quando eles surgem, né? Por isso que Jesus fala, deixa aí vir as minhas criancinhas, porque está falando dessa pureza, dessa honestidade, né? Mas à medida que a gente vai envelhecendo, aumentamos essa distância com o nosso inconsciente, a gente vai se corrompendo. Então a culpa na primeira infância, ela não é perturbadora, e a Joana diz que isso acontece por volta dos 3 anos, essa culpa não perturbadora. Na primeira infância, quando medra a faculdade de discernir nos seus primórdios, favorece a criança com noção do que deve em relação àquilo que não convém ser realizado. Então é uma culpa saudável, porque senão a gente vai virar um psicopata. Então diz que na infância ela é necessária e é de salutar nesse processo evolutivo. Ela evita exatamente que a gente se torne psicopatas, e muitas das vezes o que é visto como erro na infância é apenas o movimento da criança tentando desenvolver a sua própria identidade. Então essa culpa aqui infantil, que é culpa que ela fala que a partir dos 3 anos, ela é saudável, ela é necessária. Então a criança, ela precisa discernir que se ela fizer aquilo lá com o amiguinho, vai trazer uma consequência. Então ela precisa ter esse sentimento de que se eu agir assim, eu machuquei ele, eu prejudiquei. Então é importante que se tenha. A Joana fala, isso é legal, né? Mas é uma culpa da própria criança dentro dessa intimidade com esse inconsciente, com ela mesma. Não uma culpa derivada da educação, da má educação que a gente tem. E aí, ela fala no item necessidade de culpa, que dentro do nosso processo evolutivo, a culpa se tornou uma necessidade, que ela pode ser vivenciada de forma positiva ou negativa. Originada na conceituação ancestral de pecado, então ela também traz isso, né, que os autores da Doença como Caminho falam. Herança atávica do pecado original, que seria a desobediência de Adão e Eva, os arquétipos ancestrais do ser humano, a respeito da árvore da sabedoria do bem e do mal, tem sido, através de processo de evolução, um agente cruel punitivo, que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. E acrescenta, a culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. Esse é um processo que nós fazemos, que a nossa psique faz. Então ela fala que isso é a culpa tormentosa, é como ela chama essa culpa nesse item. Então a gente viu que na primeira infância é importante para a saúde da alma, mas no momento em que envelhecemos sem reflexão dos acontecimentos, a culpa se torna isso, uma culpa tormentosa. E como é que isso funciona na nossa psique? Eu transgrido a lei de amor, surge uma frustração, eu não encaro aquele aspecto como sendo meu ou bom, né? Ele é um aspecto negativo, surge um mecanismo de evasão da realidade e desenvolvendo por mim mesmo uma agressividade e raiva. Então aquela agressividade, eu faço uma coisa ruim, entendo aquilo que não é legal, me frustro, fico com raiva de mim mesmo, gero uma agressividade para mim mesmo, mas o que eu faço com isso? Escondo, jogo para o inconsciente. E aí o ego joga isso, toda a agressividade, toda essa raiva para o inconsciente, e aí conforme eu vou fazendo isso, eu vou construindo também um discurso de vitimismo. Isso tudo está acontecendo e a gente está ali, vivendo.
Então eu estou me vitimizando, estou com raiva de mim mesmo, estou com aquela agressividade por um erro que eu cometi, que eu entendo ser negativo, com um mecanismo de evasão eu jogo aquilo para o inconsciente. O que acontece com aquela agressividade, com aquela raiva? Ela se transforma num algoz. No que Daniel chama, no vídeo, como um eu parasitário. É um carrasco que retorna como um cobrador para me punir, para me atacar, para me agredir. Olha isso, eu voltando. E às vezes eu projeto isso em Deus. Então Deus pune, Deus castiga, porque eu estou projetando aquilo que está dentro de mim lá fora. Então é o Deus que castiga, o Deus que pune, mas na verdade é toda aquela agressividade que eu escondi, que eu amontoei inconscientemente, isso está acontecendo e está retornando, então se instalando um processo masoquista e aí atraindo inclusive as obsessões. Então esse é o mecanismo da culpa tormentosa. E essa culpa, ela não traz consciência, né? Na verdade, a gente está vivenciando os aspectos sombrios da lei, porque existe uma lei de justiça. A lei de justiça, ela acontece o tempo inteiro, mas na culpa tormentosa é como se a gente estivesse vivendo essa lei da parte sombria, porque a lei de justiça vivenciada de uma forma equilibrada, o que ela nos diz? Ela fala arrepender, expiar e reparar. Essa é a lei de justiça, da sua forma saudável. E aí, olhando para o aspecto positivo da culpa, ela nos traz essa culpa terapêutica, é o que ela chama da culpa terapêutica, né? Então, só retomando, a gente tem a culpa lá da criança, que ela é saudável, mas a gente olhando a culpa para uma forma negativa, a gente tem aquela culpa tormentosa, que é aquele mecanismo que a gente vai fazendo, mas ela fala de uma culpa terapêutica. Então eu cometi um erro, tá lá aquela moça pensando, né? Uma conscientização de conduta para futuros cometimentos. Então eu cometi o erro, identifique em mim um lado que eu não conhecia. Gente, como é que eu pude ter coragem? Não me conheci, né? A gente fala assim, caraca, nunca pensei que eu pudesse ser capaz de fazer isso. Isso. Então eu identifico que algo ali que eu desconheci em mim apareceu. Assumo que algo em mim quis aquilo. Eu nunca pensei em fazer, mas eu fiz. Algo em mim quis aquilo. Passo para a digestão psicológica. E ela fala que é sem punição, nem justificação doentias, apenas digestão psicológica. Aqui a gente está trabalhando o auto-amor, o auto-perdão. Necessário que a gente entenda que o auto-perdão de forma alguma anula a responsabilidade do feito perturbador, mas é preciso, dentro da culpa terapêutica, a gente passar pelo auto-perdão, porque senão a gente vai ficar lá na culpa tormentosa. E aí, feito isso, a gente segue para a reabilitação, que é o enfrentamento das consequências, é o se responsabilizar, que nada mais é que esse enfrentamento, né? Trazendo para si uma reparação consciente e, consequentemente, libertadora. Então, esse é o processo do que ela chama dessa culpa terapêutica. Então, vai dar para viver sem culpa? Não vai dar. A gente já vive num mundo polarizado, num mundo de opostos. Então, a culpa, ela faz parte, ela existe e pronto. O que a gente precisa, de repente, é decidir, bom, agora na infância eu não tenho mais 3 anos, eu não sou mais criança, a criança ainda existe aqui dentro de mim e traz as suas próprias culpas, então eu preciso acolher essa criança, eu preciso tratar dela, mas nos fatos que já aconteceram, que eu não tenho mais o que fazer com relação ao fato, ou o que ainda pode acontecer hoje, olho para a culpa tormentosa, ou eu olho e vou trabalhar essa culpa terapêutica. Isso é uma escolha. Isso faz parte, né? Na culpa terapêutica, não há dissociação, há integração. Lembrando que a dissociação ela acontece lá na culpa tormentosa. O que é essa dissociação? É essa coisa do eu esconder, o recalcar para o inconsciente aquilo que eu entendo que não é bom, que é feio.
Me vitimizo enquanto transfiro a responsabilidade para o outro. Então, nessa dissociação é isso que acontece. Se não é bom, não é meu, é o outro. Joga para o inconsciente. Ou também eu posso ter uma outra postura, que é minimizar o feito, ficando indiferente e insensível diante do ato praticado. Isso não foi nada, você está também crescendo com isso, isso aí é uma coisa boba, né? Então Joana fala, assevera-se nessa conduta que é normal errar, e sem dúvida o é, mas não permanecendo em contínua postura de equívoco, prejudicando outras pessoas sem o reconhecimento das atitudes infelizes que devem sempre ser recuperadas. Então é um outro observação e presença que a gente tem que ter na vida com relação a isso. Se é responsabilizar o outro, me vitimizando, ou então eu minimizando o fato, ficando indiferente, insensível àquilo que eu pratiquei, aquele feito perturbador. Então ela nos diz, a fronteira entre uma culpa lúcida, que eu estou entendendo como essa culpa terapêutica, e aquela outra punitiva, que é a tormentosa, são muito sutis. E quando não recebe uma análise honesta, confundem-se em um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado até a extinção do mal praticado. Então, não é possível a gente caminhar sem a questão do autoconhecimento, né? Isso é um fato, porque ela nos diz que o trabalho da identificação da culpa contribui para a compreensão da fragilidade do ego. Eu preciso entender isso, né? Que os fatores que nos levam à conduta doentia. Algo em mim quis isso. E aí eu vou buscar o quê? Né? Vou para as terapias, enfim, que estão aí disponíveis, cada qual com a sua escolha. Mas é o que vai me possibilitar. Quando eu olho e falo, algo em mim quis isso. Não foi o outro, sou eu. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, faz com que o inconsciente elabore instrumentos punitivos, que é o que aconteceu lá na culpa tormentosa. Entendeu? O inconsciente, ele vai se manifestar. Tipo assim, não dá para esconder os monstros lá e achar que eles não existem. Eles não vão deixar de existir só porque a gente não quer olhar. Eles vão vir. E eles vêm dessa forma aí perturbadora, conflitiva, né? E as guerras acontecendo aí fora, porque essas guerras estão acontecendo aqui dentro de mim. Então ela diz que o eu superior é o fiel para delimitar as linhas de comportamento entre uma e outra conduta, por ter caráter universalista, que trabalha para a harmonia geral. E aí como é que fica essa conexão com o meu eu? Como é que a gente está trabalhando isso e como é que a gente pode favorecer essa aproximação? Então é através da oração, da meditação, da entrega, de uma conversa sincera e honesta com o nosso Deus interior, e é Ele que vai nos conduzir. E de repente a gente então vai para um caminho ou para o outro. E o melhor caminho seria dessa culpa lúcida, dessa culpa terapêutica, onde vai nos levar a uma reflexão. E a reencarnação, eles dizem no livro, esse primeiro texto é do livro, é a chave para o entendimento de vários conflitos que passamos na vida atual, né? O que não foi entendido durante a vida e na hora da morte é levado como problema de consciência para a encarnação seguinte. Em algumas circunstâncias é importante avaliar se a causa de um determinado conflito ou perturbação não tem a gênese numa vida passada. Então, muitas vezes é necessária a observação consciente do currículo da nossa consciência, né? Então, o processo reencarnatório tem como objetivo, isso foi o que me tocou, né? O que eu trouxe, claro que a reencarnação tem vários outros objetivos, mas oferecer ao espírito reencarnante a possibilidade de viver novas e oportunas experiências, e também vivenciar a chance de redimir e reparar os equívocos e erros do passado. Então, é o objetivo da reencarnação. Por isso que a gente trouxe como tema as feridas existenciais e a proposta da reencarnação. Então, é hoje, é agora, é aqui, né?
com essa proposta da reencarnação, que a gente vai seguir um caminho, né, melhor, para a gente voltar melhor do que quando aqui chegamos. Essa aqui é a proposta. E as consequências das culpas não liberadas são essas. A Cabrunhes articula o mecanismo da fraternidade, tornando o paciente arredio e triste, quando não infeliz e desmotivado. As suas ações tornam-se policiadas pelo medo de cometer novos erros, né? Oi? E quase sempre é empurrado para a depressão. Eu até sublinhei medo de cometer novos desatinos, porque é isso. Então, algo que eu trago aqui na minha consciência de culpa, de coisas que eu fiz, quando chega a prova, quando chega a oportunidade, eu fico com medo. Então, vamos supor, trazendo aqui um exemplo bem forte, que eu fui um pedófilo numa encarnação anterior, né? E isso me trouxe grande sofrimento, isso me trouxe remorso, enfim, isso me trouxe toda uma perturbação. Ok? Vim aqui numa nova oportunidade e eu preciso trabalhar com crianças. E aí, às vezes, eu digo não quero, porque eu tenho medo, porque eu posso vir a abusar. Isso fica inconsciente. Então, muitas vezes, a gente se nega ao trabalho por a gente achar, mas eu não estou pronta. Muitas vezes, esse não estar pronta pode ser esse medo de cometer novos desatinos inconscientemente. Vezes, porém, outras apresentam-se como nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de escamoteá-la através de escusa e de justificações indevidas, que é aquela situação da gente minimizar o erro. Tormentosa é a existência de quem se nutre, isso é uma consequência de culpa, sustentando com a sua insegurança tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências banais, é absorvido como sentimento necessário à reparação. E muitas vezes é isso, tá vendo? Vai ver, eu fiz alguma coisa boba, né? Tá vendo? Foi alguma coisa de errado que eu fiz. Uma amiga falou para mim que ela estava caminhando e viu numa rua assim, aí viu uns dois caras assim, estranhos, catando lixo lá, ela ficou com medo, né? Olhou para eles, aí julgou ela. E aí ela foi caminhando, caiu. Quem veio ajudar elas? Ela. Ela, tá vendo, amiga? Julguei, ó. Fui castigada na hora. Tá. Foi eles que vieram me ajudar. Eu falei, então assim, até nas coisas mais banais, né? A gente acha sempre que é por uma questão de punição, porque eu julguei, então eu sou pecada, porque eu julguei. E aí foi isso que aconteceu. Então, o que é escolher viver sem culpas? A culpa, isso está lá, essa frase está lá no livro, achei bem interessante. A culpa é a imperfeição da fruta que não está madura. Está lá no livro A Doença como Caminho. Então, logo, se nós somos imperfeitos, se não estamos maduros, seremos culpados, porque faz parte, a culpa é a imperfeição da fruta que não está madura. Aceitar a culpa sem se deixar oprimir por ela. A aceitação da culpa elimina o medo de tornar-se culpado. Se eu sei que ela já existe, eu vivo num mundo polarizado, que eu sei que isso ocorre, então isso evita o medo de eu me tornar culpado, porque eu já sou culpado, entendeu? Mas é uma culpa mais consciente, né? O antídoto para a culpa é o perdão. Perdão a si mesmo, a quem foi a vítima, a comunidade, a natureza. Então, esse é o antídoto para a culpa, é o perdão. Necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, libertando-se da dolorosa injunção. Autogovernar-se, estabelecer um contato mais íntimo com nós mesmos, com nossa alma, com nossa identidade interior, descobrindo aos poucos a verdade por intermédio da vivência, da consciência pessoal. Então, esses são alguns, né, dos caminhos que a gente pode escolher para viver sem culpa. E trago aqui essa reflexão lá do livro Alfabetização Afetiva, onde a Lausanne me diz: vamos viver com mais prazer, colocando nossos pés na realidade que somos e não no sonho que fizemos de nós. Vamos rever nossas crenças, reavaliar nossos valores, traçar novos rumos, escolher nossos caminhos, novos caminhos. É isso que a gente tem que fazer. Então, trago aqui Maria Helena
que vai encerrar para a gente. Bom, nós vamos agora iniciar a conclusão do nosso estudo de hoje. Primeiro eu vou contar uma... Hoje eu estou para narrar, né? Eu acho que eu vim aqui para narrar, descobri isso. Assim, nós tivemos em 2021, lá no início dos nossos trabalhos aqui da desobsessão profunda, nós tivemos na reunião mediúnica, uma visualização que foi bem interessante. Então eu vou, em poucas palavras, narrar o que aconteceu. Foi uma visualização de 12 minutos, a médium descrevendo o que estava acontecendo. Foi lá no início desse trabalho, sei lá, mais ou menos no meio, para a gente visualizar as nossas crianças. Então ela fala assim, estávamos lá na reunião mediúnica, quem ainda não participou, é uma mesa, e ficamos todos em volta da mesa, os médios, os apoios, as pessoas que fazem orientação, ali trabalhando ali naquele momento. E aí ela vai narrando assim, que chegavam crianças andando e correndo em volta da mesa. As crianças passam, olham para frente, riem, se escondem atrás da gente, crianças brincando, né, ali à nossa volta. Aí elas se dão as mãos em volta da mesa e ficam brincando de roda, brincando de roda em volta da mesa. Elas entram em quadrinhos, elas terminam aquela brincadeira e elas entram em quadrinhos, como se fossem quadros na parede. E esses quadrinhos, nesse momento, eles têm sol, tem uma grama verde e estão, né, tá um dia bonito, com sol. E aí o tempo vai passando, fica a noite. Aí daqui a pouco amanhece de novo, aí acontece o silêncio, elas ficam mais tempo na noite, sempre sozinhas, e começam a ter medo, ficam encolhidas, choram, ficam quietinhas. Aí é um ciclo, amanhece, escurece, né? Fica o dia de sol, escurece e o ciclo vai passando. E aí elas não brincam mais durante o dia porque ficam com medo da chegada da noite. E aí cada quadrinho acontece de um jeito, né? O dia fica mais longo, a noite fica mais longa em outros, mas as crianças sempre sozinhas e as crianças sempre com medo. E aí as crianças vão crescendo nessa visualização. E com elas agora, conforme elas crescem, aparece na mão de cada uma delas tem um balão escuro. Aí os quadrinhos de repente viram um só, não são mais vários quadrinhos, tem um quadro só com todas as crianças no mesmo quadro. E elas já não são mais tão crianças. Aí elas se dão as mãos, sempre com os balões nas mãos. Algumas conseguem olhar para o seu balão, outras não. Sentam em círculo, algumas pegam o balão no colo, outras não. Mas as que conseguem pegar o seu balão tentam ajudar as outras a pegarem os seus próprios balões. Isso é muito importante. É um processo para que todas consigam pegar os seus balões, processo de união que acontece ali. Então elas se abraçam, elas se ajudam. Agora elas estão sentadas na grama verde. Nesse momento elas sentam de novo na grama verde. Elas levantam e voltam para a sala onde nós estávamos, com os seus balões na mão. Aí elas se posicionam atrás da gente, umas abraçam o balão, outras não conseguem abraçar o balão. Algumas estão contentes, outras não estão contentes. E aí elas voltam a ser pequenas novamente, e aí elas pedem colo. E é isso que acontece na visualização. Bom, nessa visualização no final, eles dizem que tem 2 ensinamentos nesse trabalho. Na verdade, aquelas crianças eram as nossas crianças, e os balões, eram as nossas sombras, os nossos medos, as nossas angústias, inseguranças, as nossas culpas. E aí cada um tratou e cuidou da sua criança naquele momento. E aí ele fala então que eram 2 ensinamentos. Um com relação à nossa própria criança e o outro com relação às crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Então,
eu vou falar sobre a questão das crianças que estão sobre a nossa responsabilidade. Seja a gente enquanto pai, avós, educadores. E antes até de falar o que ele trouxe, né, Joana, nesse livro, fala o seguinte: a vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer, de conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos e diversos cultos. Essa má educação é imposta para os educandos, sejam bons meninos e boas meninas, o que equivale a dizer que atendam sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz, naquilo que é compatível com o entendimento. Isso está em livros, no livro Conflitos Existenciais, e olha que é trazido nessa mensagem, né? Permita e incentive que a infância seja vivida, educando, mas não oprimindo, orientando, mas não aprisionando. Acolham essa criança, essa infância que chega a vós, orientem, olhem com amor. Não orientem com o peso da mão que não afaga, que apenas corrige, corrige, corrige. Deixem as crianças serem crianças. Olhem para essas crianças como criança. Eduque-as com amor, com os olhos amorosos, complacentes, sabendo que através dos bons exemplos, elas vão ter a melhor opção a seguir. Então, olha quanto que corrobora com a mensagem que Joana nos traz, né? E aí a Maria Helena vai falar do que ele trouxe, que essa mensagem trouxe da relação com as nossas crianças. Porque logo após a visualização, um mentor da casa veio nos dar essas explicações, né? E aí ele dá essas explicações que a Ana trouxe com relação ao que nós precisamos e devemos fazer com o outro, com o próximo, e dá as orientações que nós devemos fazer conosco, que são essas. Então tem uma frase da Joana que ela diz assim: são realidades inalienáveis as ocorrências do nascimento e da morte, da velhice e das doenças, porque fazem parte dos mecanismos da vida física. Tornar mais aprazíveis os dias vividos no corpo, eliminar os fatores de perturbação que tornam a existência insuportável às vezes, fundamentar o conhecimento por meio das experiências, são opções ao alcance de toda pessoa lúcida, que pode conseguir o desejado através do esforço empregado para tanto. Então, esse nosso mentor, ele veio dando o que nós precisamos fazer conosco, né? Acolham a criança de vocês, acolham o medo, a insegurança, acolham sem pudores. Vamos perceber que isso está dentro de nós, como eu já falei, e que a gente nós não vamos nos livrar, não quero mais, não é assim. Há necessidade do acolhimento. Enxerguem-se, admitam seus fantasmas, sintam, amem-se, entendam-se e caminhem. Sorriam, não tenham vergonha de rir, de achar graça, de dizer que não entenderam, de rir de nós mesmos. Vamos fazer isso, né? É tão bom quando a gente ri, é tão bom quando a gente dá gargalhada, e rir da gente eu estou descobrindo que é melhor ainda, viu, gente? Que eu estou rindo de mim a dessa. Não sejam severos consigo mesmos. A gente não pode ser severos conosco, porque a partir do momento que nós somos severos conosco, a gente vai ser severo com o mundo. E o mundo não precisa de severidade, precisa de flexibilidade, de alegria, né? de boas coisas. Apostem na vibração do amor e tenham ele como objetivo, que o restante será feito. Sempre o amor, né? A vovó, quando ela veio nos dar aquela orientação que eu falei no início, que ela fala do acolher, do aceitar, do refletir, no final ela fala assim: vocês são Jesus? Não, então a gente tem que fazer, o restante será feito por quem? Pelo Deus interno, pelos nossos amigos espirituais, pelos anjos da guarda, por Jesus, por Deus. Então a gente precisa só fazer a nossa parte e seguir, que o que é bom sempre chegará para a gente. Aqui está a bibliografia, né? Depois esse material vai ficar, não acabou não, viu gente? Vocês aguardem que nós temos um vídeo e temos uma visualização.
Nós temos nós vamos disponibilizar esse material para quem desejar, fica aqui, pode pegar no pendrive, essa bibliografia, os livros, as lives e as mensagens dos nossos mentores. E agora... Passar o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma observação, por favor, fiquem à vontade, que uma das três vai responder por você. Algum sentimento? Algum sentimento, alguma coisa que queira colocar da sua criança ferida, alguma coisa que lembrou durante essa nossa conversa, fiquem à vontade, gente. Somos todos amigos. Sem medo. Sem medo, sem insegurança, sem culpa. Sem segurança. Achei interessante na palestra da vez que ela falou muito da mãe. Eu também me identifiquei muito. Porque a gente sempre fala, a mãe é culpada, a mãe fez isso, minha mãe tolhiu, eu segui um caminho. Mas na realidade, a nossa mãe, como falou por trás, e às vezes aquela rigidez da educação dela, a gente também repete para os filhos. Isso é uma coisa que aí você vai flexibilizando um pouquinho, só que aquilo está muito dentro de você. E aí você fica também, principalmente quando os filhos crescem, a gente tem netos, essas coisas, a gente começa a perceber determinadas atitudes que a gente cometeu, uma reflexão, um aprendizado que está muito enraizado. Aí a gente culpa muito, né? Fica nesse vai e volta, a gente fica se sentindo culpado. E é lógico, com a terapia a gente vai, digamos assim, melhorando, né? Mas é uma coisa muito presente, muito marcada, porque a gente começa a ver muitos sinais, né? Então é só isso que eu queria colocar, porque eu realmente me identifiquei muito com todas vocês. Também tem todas as inseguranças da autoestima, tem todas as culpas tormentosas da Cláudia, tem todos os abandonos que a Marina falou, quer dizer, foi muito interessante toda a colocação, porque em vários aspectos a gente conseguiu se olhar, né? Então não é só uma pergunta, é só uma observação. Obrigada, Ana. Eu ia falar isso, cadê Thelma? Não, em primeiro lugar, fundamental que os quatro são espetáculos. Foi ótimo das nossas reflexões, para tudo que a gente vem pensando. E aí não é uma declaração, é uma. Para a gente. Para vocês me elucidarem, para a gente pensar junto, né? O que me parece que em todos nós permeiam todos esses conceitos, né? Mas eu tenho medo, eu não tenho segurança, eu sinto abandono. Eu acho que um tem que ligar ao outro, né? Quando você tem abandono é porque você tem medo, é porque você está inseguro,
não é? E isso tudo muitas vezes nos leva à culpa e a gente vai, me parece isso, pelo menos em mim. É isso. Eu sinto medo, mas eu não sinto insegurança, não. Eu sinto medo, insegurança, abandono, culpa, e tudo isso vem trabalhando junto dentro da gente, né? E aí agora no final, quando a Ana falou de culpa, eu me lembrei de uma fala do... esqueci o nome dele, Paulo, Vanderlei. Conversando com... Não é o Paulo não, porque o Paulo ouviu junto comigo isso. E a Maria José, esposa dele, pergunta para ele assim, mas como que a gente faz para viver sem culpa? Né? E ele fala, não dá para viver sem culpa. Sem a culpa a gente não toma consciência. A culpa é o primeiro sinal que traz a consciência, o nosso erro, para poder ser levado ao arrependimento. Não é? E a gente não chega à reparação, ao arrependimento sem culpa. É isso? É isso. É isso. Então a culpa ela tem esse lado positivo, né? O que a gente não pode é se prender a ela. Mas se eu não me sinto culpado, como é que eu vou ir para os próximos passos de se arrepender, do reparar e do expiar, que faz parte do processo, né? Achar que já está tudo bem. Então é fundamental. Eu não vou fazer pergunta nenhuma, mas eu quero parabenizar todos vocês. Gostei muito, né? E agora nessa fase da minha vida, eu acredito na fase da vida de todos vocês, esse processo de autoconhecimento. Então vocês colaboraram muito para mim nesse meu processo, né? E fui me colocando ali em cada fase. E eu acredito que, sabe, esse é um percurso, é um caminho, uma trajetória que a gente pegou e que a gente não volta atrás jamais. Agora só subindo e conseguindo com Jesus alcançar esse nosso Pai, né, de infinito amor, de infinita bondade. E agradecer muito a essa casa, né, que nos acolheu, que está nos amparando e nos dando essas possibilidades, né, de a gente desenvolver as capacidades a cada dia. Então, de parabéns, muito obrigada. Obrigada. Ela vai falar aqui. A Ivonete, deixa eu pedir um pouquinho de ordem Na aqui. verdade, eu vou parabenizar vocês também. Eu até perguntei no intervalo, são psicólogas? Porque eles estavam abordando tão bem o assunto, com tanta profundidade. Isso significa que vocês vêm estudando ao longo dos anos e trabalhando na reforma íntima de cada uma, né? Parabéns, foi uma manhã para mim super produtiva, eu amei estar aqui. Mas eu lembrei que semana passada aconteceu um fato, acho que algumas pessoas sabem que eu tenho uma casa, eu não chamo casa de repouso, um lar geriátrico para idosos, né, claro, geriátrico, aqui próximo, e aconteceu um fato lá que chamou muito a nossa atenção. Nós temos várias senhoras e uma delas, 93 anos, lúcida, educada, carinhosa, falante. Todas as vezes que ela me vê, ela me elogia, pergunta do meu filho, enfim, uma figura limpa. E no almoço, o almoço estava uma delícia, porque a comida lá é muito boa mesmo, eu como lá todos os dias, estava uma delícia, um peixe, uma delícia. E ela se revoltou com o peixe, e é o prato preferido dela, colocou no guardanapo, foi na cozinha e perguntou para a cozinheira, isso é comida que se dê para a gente comer? E todo mundo ficou surpreso. Enfim, tentaram reverter, tá? E aí eu estava muito ocupada e eu pedi para a técnica de nutrição, leva para ela ver a nota que eu comprei ontem um peixe de lápia, um peixe de primeira, ela é lúcida, né? Grifei, mostra para ela. Conhece tilápia, isso não é tilápia, então não teve que convencer. E eu não tive tempo de conversar. O que foi que aconteceu com aquela senhora doce, educada, para levar aquilo? Começamos a pesquisar, né? Aconteceu algum problema e chegamos à conclusão. De manhã, a nossa psicóloga tinha estado com ela num bate-papo às duas e ela falou dos maus tratos da mãe dela.
Então, aquela criança ferida ainda está dentro de uma senhora de 93 anos. Ela foi uma mãe boa, a filha dela é super presente com a gente, inclusive o marido da filha também é nosso residente. A filha é uma querida, e aí eu fui partilhar com a filha e ela, mas por que? O que foi que aconteceu? Depois, 2 dias depois, a gente descobriu. Aquela senhora de 93 tem uma criança ferida dentro dela. É claro que a gente está com um olhar bem especial, né, acolhendo ela e a criança dela, mas eu quis trazer porque eu acho que é muito pertinente. Como isso, fica, tem idade né? para a criança Idade, ferida. fica. Exatamente. Eu até sugiro que quem não viu, que veja um filme, Filhos de Istambul. Filhos de Istambul. É maravilhoso. Maravilhoso. Está na Netflix. Filhos de Istambul. Muito bom. E ele fala sobre essa questão da criança ferida. Tá? Se forem ver como eu no ônibus, põe um óculos escuro para disfarçar. Tá? Foi bacana. Não, eu queria só agradecer muito a vocês, foi ótimo o trabalho, a gente vê como ele fica cada vez mais, apesar de ser trabalhoso, fica mais natural nós falarmos, todos compreenderem, e essa linguagem que a casa está adotando, que a espiritualidade trouxe para a gente, não para essa casa, mas essa casa é onde nós vivemos, está sendo cada vez mais fácil, comum, e espero que isso se reverta na nossa própria melhoria, que é a tendência, que é isso que eles querem. Então, estamos de parabéns, foi ótimo. Obrigada. A Amélia quer falar. Eu não vou falar aqui só alto. Não, foi falado muito da mãe, mas a minha mãe, quando eu casei, decidi, eu fiz o contrário. Eu coloquei minha mãe atrás, porque tinha me criado muitas confusões. Aí quando eu estudei, fui fazer normal, faculdade, e eu fiz pedagogia, tinha um professor de psicologia, e eu fiz análise com ele e tal. Aí eu fiquei me dedicando para ser uma mãe melhor. Aí meus filhos cresceram, eu fiquei sem resolver, escondi, que era minha, né? Ô mãe, a senhora não sabe quanto eu sofri fazendo análise de cada senhora. Eu disse, o quê? Ficou sofrendo. Aí na hora eu reagi de uma maneira totalmente escutou, eu reagi de uma maneira, não é possível, tem que ser a mãe melhor não, e tal, então continue fazendo e tal, não sei o quê, que até aí eu não estava mais, eu já me achava curada, né? Quando eu vim aqui pro centro e tal, e quando começou o Jonas de Anjos, eu comecei a fazer e ter esse entendimento, que meu entendimento foi primeiro trabalhar esse Deus interno meu, como abriu esse lado da minha mente para a emoção. Como eu ainda preciso aprender muito, e foi gratificante, agradeço também a vocês, como eu ainda preciso aprender em relação a isso. E como eu os entendo, e como a Thelma e a Ana, eu também fiquei com a minha mãe muito tempo, e eu ficava dizendo, meu Deus, como mudou. Quando eu me dediquei à minha mãe, e quando eu falei para o Jônia que eu vou buscar minha mãe, quero botar ela lá no casa de repouso, vou falar assim, não. Quero botar minha mãe na casa de repouso, trouxe como eu aprendi e como eu desenvolvi esse amor. E ele foi melhor para mim, e eu acredito que também para ela. Então, é gratificante a gente se reconhecer ainda que estamos crescendo, e precisamos desses encontros para nos tocar e fazer com que a gente se desenvolva e se entenda e se coloque. Porque essa última da Ana aí sobre... Não, quem falou desculpa? A Ana da culpa e que colocou as coisas, eu achei até legal, porque eu me enquadrei em todas elas, mas foi muito bom. Agradeço a todos, tá? Bom, temos o Silvio, ele quer fazer uma pergunta. É uma pergunta.
Mas eu vou fazer para ele. Para insegurança e medo, hein? Insegurança e medo. E a questão do precavido está mais ligado à insegurança ou ao medo, né? Se precavido. Aos dois ele está falando. Cadê o microfone? Eu já te dou. A pessoa mais prudente, ela é insegura ou ela é medrosa? Então ele está falando sobre a imprudência e sobre o precavido, com que isso está relacionado à questão da insegurança e do medo. Olha só, o que acontece? O medo está dentro da gente, né? Aquilo que a gente falou lá da lei de conservação, da preservação da espécie e tudo mais. A gente só tem que prestar atenção se essa precaução toda está nos paralisando. Telefone Se ela para quem está está perguntando. impedindo que a gente continue a nossa caminhada. É isso que a gente tem que estar atento, porque precaução, dúvida, essas coisas, a gente tem que ter cuidado, porque não pode passar do limite. Porque a partir do momento que passa do limite, a gente paralisa. Então é esse cuidado, essa observação é que a gente precisa ter. Porque às vezes a gente quer ser precavido demais e não toma a atitude necessária para a nossa evolução, para o nosso progresso. Então é aquela coisa do autoconhecimento. Você quer falar? Não, complementando aqui, isso eu acho que o que a gente tem que perceber é se essa precaução que a gente está tendo, ela é movida por algo que de fato é real. Né? Porque às vezes a gente encara aquela situação como um perigo, e a gente acaba se precavendo demais com algo que não tem necessidade, movida por um medo, por uma insegurança que a gente traz lá da infância ou de outras vidas. A ilusão. Então, essa ilusão, exatamente, entre ilusão e realidade. Aí acontece isso que a Deise falou dessa paralisação. Então, os dois, segurança nisso. Deixa eu ver se eu... Mais alguém? Tá saindo agora? Tá. Como ela bem falou, né? Ela estava falando sobre esse processo e falou assim, claro, através da terapia. E realmente eu gostaria de colocar sobre a psicoterapia, uma boa psicoterapia, né? Porque não é só se dar conta da culpa. Se dar conta da culpa não é tão difícil assim. Mas saber que conteúdos são esses, que conteúdos foram esses, que foram recalcados porque são inconscientes. Né? Então, na grande maioria das vezes, nós não conseguimos acioná-los, nem acionar esses conteúdos exatamente por estarem reprimidos, recalcados no inconsciente. E todas essas repetições nossas, que nós vimos, sofremos tanto, e reclamamos da nossa mãe, do nosso pai, né, e que acabamos de repetir os nossos filhos, também são conteúdos inconscientes. É por isso que nós fazemos mesmo assim, né? Muitas vezes achamos que estamos fazendo tudo totalmente diferente do que nossos pais fizeram. Por quê? Por causa desses conteúdos. Então, daí essa necessidade, né, de acessar essas culpas verdadeiramente, não só se dar conta delas, mas acessá-las, para que a gente saber o que fazer, de onde elas vêm, né, e elaborar esses conteúdos, e que não vai ser de um dia para o outro, né, nem de um mês para o outro. Nem de uma vida para outra, às vezes. Às vezes nem de uma vida, né? Meninas, parabéns. Que ótimo, vocês estão sendo maravilhosas mesmo. Bom, agora a gente tem que parar para poder fazer a visualização. Bom, alguém mais quer falar? Eu quero agradecer a condição de falar disso. Eu queria agradecer mesmo de coração. Acho que cada um de vocês se colocou assim, a gente sentiu isso, né? O quanto que o tema é tão delicado para cada uma e a forma como vocês colocaram me tocou muito. Porque isso é um tema que eu não queria vir. Agora eu entendi. Eu
descobrir o porquê. Esse final, então, desse esteio, nossa, assim, foi para mim muito profundo. Realmente eu emocionei muito, porque acho que é isso, né? Eu me coloquei na situação e acho que a dança, para mim, né, me conecta muito com a música. Então, eu me vi ali pedindo perdão para essa criança, né? Por não realizar seus sonhos. E acho que enquanto criança a gente tem muitos sonhos, né? A gente tem esse mundo de fantasia, então, assim. E se perdoar, eu acho que tudo isso que vocês trouxeram foi muito rico. Eu queria muito agradecer mesmo. Tá? Bom, ainda não acabou não, ainda. Agora nós vamos pedir que todos fiquem bem confortáveis nas suas cadeiras, o máximo que puderem. Nós vamos fazer uma visualização. Então que todos fiquem confortáveis, fechem os seus olhos. Posso falar? A gente vai ter então um convidado. A gente chamou um convidado especial para nos ajudar. Então a gente vai fazer essa visualização. O convidado já está chegando, calma. Então que todos possam estar aqui presentes. Fechem seus olhos e vamos fazer a nossa visualização. Vamos, nesse instante, nos conectar com a nossa respiração, com os nossos batimentos cardíacos, com o nosso corpo em contato com a cadeira, as nossas costas, aliviando as tensões, começando do topo da cabeça, passando pelo tronco, alcançando os membros inferiores, onde todos os músculos recebem um comando para estarem relaxados, o comando da mente. Sentindo a respiração, o fluxo sanguíneo, lentamente você percebe surgir nas telas mentais uma bela cachoeira, em um dia de sol suave, morno, que te alcança sem queimar, onde você escuta o barulho das águas açoitando as pedras, onde te chega a energia e o cheiro do mato, o barulho dos animais, a energia da vida. Nesse instante, onde a vida te penetra, em uma exaltação a Deus e a Jesus, tu te vês em fronte a essa cachoeira, de águas leitosas, de um branco cor de pérola, caindo entre as rochas próximas aos teus pés. E tu começa a perceber que atrás dessa cortina de água existe uma caverna onde habita a tua criança ferida. A criança que sofreu as falhas educacionais, que se desenvolveu com a fome de afetos não recebidos, com a sede de emoções não supridas, com os calores de pai e de mãe que não foram suficientes para lhe abrasar o crescimento equilibrado e saudável. Olhando atrás dessa cortina de água, a cada respiração tua, tu começas a sentir os passos da criança vindo em tua direção. A criança ferida pela vida, a criança das necessidades.
E no ritmo da tua respiração e dos teus batimentos cardíacos, logo à tua frente, tu vê essa criança atravessar esse lençol de água, esse postar, logo à tua frente. Observe as roupas, se ela está calçada ou descalça, se ela tem os cabelos ajeitados ou desgrenhados, se ela está bem cuidada ou maltratada. E sinta a vibração das emoções que ela emana para ti, as energias. Se a vibração do estado emocional daquela criança alcança alguma parte do teu corpo, algum chakra que vibra com mais força, estabelecendo com ela uma profunda conexão existencial. Nesse instante, onde os liames dos recalques e das negações, onde a força da cisão e da separação foram suprimidas pela consciência lúcida que agora aceita a presença da criança, experimente sentir, ela tem uma necessidade. É uma criança que traz no seu ímã uma necessidade afetiva especial. E cabe a ti captar essa presença dorida no íntimo da tua alma, identificando a necessidade emocional, material, física dessa criança. Tu vê surgir no teu peito, no centro do teu peito, uma luz. Uma luz de amor incomensurável, que se irradia na direção dessa criança, suprindo-a das suas necessidades mais profundas e, para alguns, em os seus traumas mais terríveis. Do teu peito escapa uma luz curadora. Essa luz é a fusão pater-mater do teu amor, da tua presença espiritual amorosa junto a essa criança que tu havia esquecido desde antes e que agora retorna ao teu aprisco para encontrar a cura no teu peito amoroso, paterno e materno. E se ajoelhando como alguém que honra uma grande riqueza, ficando no mesmo nível da criança, observe a idade da criança e a acolha junto ao peito. E diga com suavidade: eu te amo. A partir de hoje não necessitarás ou temerás mal algum, porque tu estás comigo. Agora vou te suprir na minha proteção, doando a ti o amor que tu necessitas, na dose certa, para a tua recuperação definitiva nas raias do amor. Agora afaste a criança e olhe para ela. Foi o antídoto. Observe a metamorfose transformadora. Levanta-te e fica no nível de pai e de mãe, olhando para essa criança menor do que ti. E como em um magnetismo irresistível com essa imagem metamorfoseada, tu vais sentir a fusão da criança entrando em tua alma. E quando ela te penetra em um clarão de luz, se fundindo à tua alma amorosa, tu experimentas muita paz, muita harmonia, uma sensação de plenitude, rodeado pela natureza da vida,
onde a tua criança ferida te integra agora como uma criança divina para a tua recuperação definitiva e que ela possa te auxiliar na tua caminhada na direção do Pai. Fica com essas impressões de amor, essas impressões de renovação, de criatividade, de energias para o futuro, um futuro de luz que agora cabe a ti vivenciar. E sob essa imantação, retorna ao plano objetivo, experimentando muita paz. Sente o teu corpo no salão, na cadeira, as tuas sensações físicas, como alguém que retorna de um desdobramento profundo. E com imensa gratidão, deixa reverberar a voz de Deus na tua intimidade. E repita comigo: obrigado, meu Pai. Obrigado, meu bom Deus, por me permitir encontrar a mim mesmo nas sombras da minha ignorância. Fica comigo, para que minha alma ecoe o som do teu amor infinito. Muita paz para todos nós. Então, concluir fazendo a nossa prece. Vamos então agradecer muitíssimo essa espiritualidade querida que preparou esse ambiente com muita luz, com muita tranquilidade, com muita calma para que nós estivéssemos aqui no dia de hoje. Agradecer por todos os ensinamentos, todas as instruções, tudo aquilo, todas essas luzes, essas bênçãos que caíram sobre nós no dia de hoje, encarnados e desencarnados que estão aqui presentes. Que nós possamos levar isso para as nossas vidas, que nós possamos aplicar, assim como a doutora Helena nos ensinou, que possamos olhar essa criança ferida com mais carinho, não com postura austera, mas com uma postura de muito amor e serenidade, para que nós olhemos, acolhemos e integremos ela em nosso ser, pois nós já somos capazes de fazer isso. Que voltemos aos nossos lares, felizes, com essa felicidade que se fez aqui presente hoje. Que assim seja, graças a Deus.